Queridos amigos e amigas, rezando com a Palavra de Deus, sexta-feira, dia 6 de maio, e é a primeira sexta-feira do mês. E na primeira sexta-feira do mês, nós recordamos sempre o Sagrado Coração de Jesus. Jesus, quando fala do seu coração, ele faz um convite, que é para ir a Ele. Ele tem um fardo leve e suave, mas Ele mesmo diz algo do coração dele. Porque eu sou manso e humilde de coração. Nossa, o que significa mansidão na vida de uma pessoa? O que significa humildade na vida de uma pessoa? Que nós possamos viver sempre a semelhança do coração de Jesus. Viver de uma forma mais leve a vida, tendo mansidão e tendo humildade no coração. Com alegria iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus desta primeira sexta-feira do mês, 6/5, a palavra de Deus é de João capítulo 6, versículos de 52 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A presença de Jesus na história é uma presença transformadora. Antes de Jesus, o povo acreditava em Deus. O judeu hoje acredita em Deus e espera um sinal de Deus. Para nós, Deus se fez humano. Para nós cristãos, o Pai enviou seu Filho ao mundo. Nós não temos dúvidas disso. Nós acreditamos plenamente nisso. O Pai mandou seu Filho ao mundo. O que o Filho faz? O Filho ensina, faz milagres quando via que era para, de fato, suscitar a fé. Convida 12 apóstolos. Vive o drama do sofrimento humano, e o sofrimento que Jesus passou está acima de qualquer sofrimento que alguém, humanamente falando, possa aguentar. Jesus também morre para falar da finitude de cada um de nós. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Mas antes da sua morte ele faz a ceia. Ele parte o pão, reparte o cálice com vinho, tomai e comei, tomai e bebei. Naquela ceia também ele aproveita e diz: olha, quem me recebe depois tem o que fazer. E ele simbolizou o que nós temos que fazer porque seguimos Jesus, porque comungamos Jesus, porque rezamos com a palavra de Deus. Nós temos que lavar os pés uns dos outros. Isto é, exercitar o cuidado. Quanto maior for o cuidado, mais nós estaremos vivendo o amor de Deus. E naquela ceia, Jesus apresenta o pão e o vinho. Meu corpo, meu sangue. No final daquele jantar,
aquela ceia, Jesus diz: fazei isto em memória de mim. E olha só, os judeus ficaram apavorados, porque Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, viverá eternamente. Eles ficaram tremendamente ofendidos, eles achavam que isso não podia proceder, e no entanto, não é a carne como nós falamos carne, não é o sangue como nós falamos sangue. Nós temos que falar carne, sangue e carne a partir do quê? A partir da fé. E a fé é muito mais do que aquilo que está simbolizado. Nós temos o vinho e o pão e o vinho, que pela nossa fé, depois da consagração, e na consagração quem age é o Espírito Santo, que transforma o pão no corpo do Senhor, o vinho no sangue do Senhor. Bom, é aí que nós recebemos o sangue e a carne de Jesus. Imagina, para os judeus isso era um escândalo. Até porque, falando em carne, os judeus têm várias restrições com relação à carne. E não é todo tipo de carne que eles comem, eles têm que saber certinho como é que foi feito o sangramento do animal ou da ave. Então a questão é muito bem rígida, né? Para nós vamos além da carne, do sangue. Nós vamos além do pão e do vinho. Nós chegamos em Jesus, que para que a gente nunca perdesse as forças, se fez pão, se fez vinho, se fez nosso alimento. Que nós possamos nos alimentar sempre de Jesus. Jesus nos espera em cada celebração. Olha, um dos mandamentos diz guardar domingos e festas. Guardar domingos e festas, isto é, comungar ao menos uma vez por semana. Tem gente que fica 20 anos, 15 anos, a vida toda sem comungar. O que nos impede de receber Jesus? Mas precisa se confessar. Sim, mas a confissão é um exercício de humildade. A gente não se confessa porque a gente não é humilde. Quem é humilde reconhece as suas falhas, os seus erros, os seus pecados. E como reconhece? Que nós tenhamos sempre pão vivo descido do céu, Jesus. Nós não sabemos explicar muito bem como é que um pedaço de pão, farinha e água se tornam o corpo de Jesus, como é que um pouco de vinho, e o vinho tem que ser sem ser adicionado açúcar e assim por diante. Como é que se torna o sangue de Jesus? Porque o que a gente diz depois da consagração? O que o sacerdote diz? Eis o mistério da fé. Quem disse que mistério é para ser explicado? Mistério na liturgia, na espiritualidade, é para ser acolhido. E no final, quando a gente recebe o corpo de Cristo, o que a gente diz? Amém. Isso significa, eu creio. Eu creio que Jesus está vivo, que é o alimento que o meu coração precisa, e Ele vai me sustentar na caminhada da vida. Com o coração agradecido, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o nosso coração seja manso e humilde, a exemplo do coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós, desça a bênção de Deus,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.